saúde e beleza. Você tem se cuidado? Queremos agradecer aos nossos parceiros. Loja Silva, que me veste hoje, está com muitas novidades na moda primavera-verão. Vá até a loja conferir. Angélica Joias, que conta com maravilhosas peças para todos os gostos e estilos, está com muitas novidades para você ficar ainda mais linda. Calçados Paraná, que hoje traz como sugestão essas bermudas masculinas, compondo um look lindo e confortável para os dias de verão. Loiva Peters Cabeleireira, que cuida do meu visual. Ela é especialista em cortes de cabelo com diversos cursos na área. BNH2 Festas, que conta com as mais novas tendências em decoração. Nesta semana, traz este lindo tema de Jardim Encantado, uma decoração suave e diferenciada de tirar o fôlego. A Márcia está à disposição para lhe atender com muito carinho. Anjos Colchões, que conta com uma ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Neste mês de janeiro, os colchões Messina, Attractive e Ravenna estão em promoção com descontos muito especiais. Passe na loja, fale com a Mari e o Josimar e escolha o modelo que mais se adapta ao seu perfil. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores, conta com muitas opções de flores e plantas para deixar o seu lar e o seu ambiente de trabalho ainda mais lindos. Na Jô, você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário e hoje traz como sugestão este jogo de quarto. Móveis maravilhosos para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região. Clássico, rústico e moderno, todos os estilos em um só lugar. Pinta Magia, diversão garantida. A Eda e equipe vão até a sua festa levando muita alegria, com pintura de rosto, modelagem em balões, cabelo colorido, tatuagem temporária, oficinas de slime cupcake, algodão doce, além de brincadeiras e contação de histórias. E Integrity Imobiliária e Incorporadora, que está em novo endereço, na Rua Independência, número 500. As melhores opções da cidade e região você confere com o nosso amigo Verno, perito avaliador. Com ele, a negociação sempre é ganha-ganha. A todos, muito obrigada! Olá, no programa Paz de hoje vamos falar a respeito de saúde, beleza, autoestima, bem-estar, enfim, somente coisas boas. E um profissional que conhece muito a respeito dessas palavras que eu falei é o Dr. Júlio Magri, cirurgião plástico, que estamos recebendo hoje em nosso programa. Dr. Júlio, muito obrigada pela sua presença, é um grande prazer recebê-lo. Obrigado você, Kelly, obrigado ao pessoal aí que acompanha a revista Paz. Vamos lá então, eu trouxe um versículo para a gente iniciar o nosso programa, que está em 1 Coríntios 6,19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Partindo desse pressuposto em que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, logicamente temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, e nisso também vem a autoestima, não é mesmo, Dr. Júlio? Como que as pessoas devem entender essa questão assim de cuidar de si mesmo, se sentir bem? Então, Kelly, assim, a cirurgia plástica, minha querida, ela é uma especialidade, né, dentro da medicina, que é um ramo da cirurgia geral, né? E a cirurgia plástica, ela trata a autoimagem da paciente, né? Então, para a gente falar de autoimagem, a gente tem que falar o que move as pessoas, o que torna as pessoas capazes de seguir a sua vida. É a busca pela paz. As pessoas buscam a paz, as pessoas buscam a felicidade, né? E dentro da felicidade, minha querida, nós temos que as pessoas precisam estar bem também com elas mesmas, além de estar bem com o mundo, né? Então, a cirurgia plástica, ela vai tratar as pessoas que têm alguma queixa em relação à autoimagem, a como elas se veem, né? E a gente não faz distinção, Kelly. Uma menina com mamas pequenas ou com alguma queixa na região do nariz, aquela mulher que teve filhos, né, e tem uma flacidez de abdômen, ou aquele paciente que teve uma grande queimadura, uma sequela de trauma. Nós, da cirurgia plástica, não fazemos distinção dessas queixas.
todos eles têm algo em comum, que é não estar bem com eles mesmos, né? E daí, dessa maneira, nós lançamos para esses pacientes as ferramentas para tentar tornar a relação dele com a autoimagem dele algo feliz, algo pacífico, né? E dentro desse objetivo, nós temos justamente que as pessoas se vejam semelhante com os pares. Então a pessoa ela vai, depois do tratamento da cirurgia plástica, o nosso objetivo é que a pessoa se veja como alguém semelhante às outras pessoas, né? Então o corpo ele se torna, né, essa forma de expressão de como a paciente está por dentro, né? Então acredito que essa questão da presença do Espírito Santo, que vocês falam, que eu acho que é fundamental. A gente está no mundo para se cuidar também, né? Com certeza. Então, basicamente isso daí que a gente faz para os pacientes quando elas chegam lá e nos pedem. E um sentimento que muitas mulheres têm, assim, a vontade, muitas vezes, de fazer uma cirurgia plástica, mas elas têm medo. Antigamente aconteciam muitos casos, assim, de coisas, talvez dos problemas que aconteciam e tudo mais. Hoje já é muito diferente esse diálogo já na consulta, né? Como que vocês trabalham essa questão? Isso aí. Então, junto com a queixa, né, a gente oferece para essas pacientes quais são as ferramentas que nós temos para fazer o tratamento. Só que dentro desses procedimentos, Kelly, nós temos algumas complicações que são possíveis, né? Então, o que a gente sempre conversa com as pacientes lá, nossa consulta é uma consulta, assim, longa, porque a gente gosta de ter essa sinceridade com o paciente, né? Então, eu mesmo faço a pergunta para o paciente, doutor Júlio, o que pode dar errado na minha cirurgia, né? E junto com as consequências e as complicações da cirurgia, né, que são estatísticas, nós temos as medidas para contornar e diminuir essas complicações. Então, por exemplo, trombose, né, ou infecções, todas as possíveis complicações de cirurgias plásticas, Kelly, né, a tecnologia, o conhecimento médico vai evoluindo no sentido de tentar diminuir a chance dessas consequências. E quando elas ocorrerem, tomando as medidas certas, elas ocorrem de uma maneira remediável, né? Então isso que é o mais importante. Eu acho que cirurgia plástica, ela é um procedimento que as pacientes elas têm uma certa urgência em fazer o procedimento, mas o segredo para a cirurgia, vamos dizer assim, ter um desfecho positivo e a paciente ficar satisfeita, né, Kelly, é justamente você respeitar o passo a passo. Então, por exemplo, a paciente tem um problema de pressão alta, controlar a pressão alta antes. O paciente tem, por exemplo, um problema de diabetes, pedir um parecer para um endocrinologista, avaliar como é que estão os resultados dos exames dessa paciente, né? E dessa maneira, minha querida, a gente tenta, vamos dizer assim, ter um desfecho da cirurgia em que a paciente esteja satisfeita com o resultado e diminuindo da maneira mais possível as complicações. Sendo, em base, um procedimento muito seguro hoje, um procedimento seguro, com certeza. Estatisticamente falando, né, Kelly, hoje o que nós temos de, vamos dizer assim, de complicações comparados com o passado, ainda vamos dizer assim, considerado já um procedimento muito seguro, tá, do ponto de vista. Porque as nossas pacientes, a maioria são pacientes que não têm muitas comorbidades também, né? Então, por exemplo, paciente que tem alguma comorbidade, a gente tenta controlar, pedimos exames, pedimos para aquela paciente cessar o tabagismo por um tempo, então a gente trabalha com essa paciente já numa boa condição, né? E para aquela paciente, Kelly, que tem uma condição que induz um pouco mais de risco, infelizmente a gente, se não conseguir contornar, a gente tem que postergar um pouco o tratamento dela, para fazer as coisas com segurança. Com certeza. E esses procedimentos hoje são feitos em Marechal Rondon, né, doutor? Rondon. Há quanto tempo você está aqui atuando? E também conte como você veio parar aqui na nossa cidade. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né, Kelly? Então, primeiro assim, aqui em Marechal Rondon a gente tem o Hospital Rondon, que estruturalmente falando, para a nossa realidade de cirurgia plástica, ele tem praticamente tudo que a gente precisa, né? Então, desde o atendimento de regime ambulatorial para pequenos procedimentos, até em caso de necessidade, né, Kelly, a gente tem ali um centro de terapia intensiva, né? Então, isso para a gente é bem importante. A gente precisa, Kelly, oferecer para o paciente segurança, né? Não adianta a gente oferecer um tratamento ao paciente e, numa eventualidade, a gente não ter as ferramentas necessárias, né? Então, isso para mim foi o fundamental da gente ter vindo trabalhar aqui. E como eu conheci, eu sou do Mato Grosso do Sul, de uma cidade chamada Iviema, que é aqui próxima, né? E a gente conhecia Marechal Rondon principalmente no tráfico ali da passagem para Foz do Iguaçu. E todo mundo que vem para Marechal se apaixona, né? A gente gosta de cidade pequena, né? E aí a gente fez uma pesquisa aí da cidade, em desenvolvimento econômico, né? E vimos que era uma cidade que cabia um cirurgião plástico, e a gente tem visto como resultado desse ano aí que realmente a gente conseguiu angariar bons resultados aí. Então faz agora, em 2021, que vocês chegaram aqui. Nós estamos operando há 6 meses já na cidade. Que legal. E as expectativas aí para o próximo ano? As melhores possíveis? Para o próximo ano, em janeiro, a gente já está, vamos dizer assim, com uma agenda corrida, né? Porque as pacientes querem, no começo,
muitas pacientes já estavam com agendamento em outras cidades, né? Porque nós temos aqui outras cidades que também têm o serviço de cirurgia plástica. Mas algumas pacientes realmente optaram pelo conforto de operar, vamos dizer assim, em casa, né? O pessoal conhece o Hospital Rondon e confia no nosso serviço, né, Kelly? Então, algumas pacientes agora já estão optando em fazer por aqui. E aí, em 2021, né, a gente teve esse resultado. Em 2022, as pacientes já estão, vamos dizer assim, optando por ficar em casa, né? Então, isso pra gente é muito interessante, porque uma das coisas, Kelly, que é fundamental na segurança do procedimento é você estar em proximidade do teu cirurgião. Né? Então, às vezes, a paciente opta por operar por aqui justamente para não precisar pegar uma BR, numa eventualidade, etc. Né? E a gente estando por aqui, a gente atende a paciente de imediato, qualquer que seja o acontecimento. E aqui em Marechal, nesses 6 meses, quais foram as principais queixas, ou enfim, quais foram os principais procedimentos que você realizou? Entendi. Então, em Marechal, a gente tem uma população bem específica, Kelly, que são a população das pacientes pós-gestação, tá? Então, basicamente o que a gente mais atendeu aqui foram as pacientes que tinham queixas das mudanças da gestação. Então, ter filhos, a gente diz, né? Só uma mãe pode nos dizer, né? Que a felicidade que é poder ter uma gestação, poder gerar uma criança no seu ventre, né? Mas para possibilitar o crescimento uterino, né? Para possibilitar o desenvolvimento do bebê, o corpo ele é programado para algumas mudanças, né? Entre elas, né? Uma complacência nas estruturas para permitir o crescimento uterino, por exemplo. Ou no caso das mamas, né, Kelly, a gente ganha volume na mama pela hipertrofia da glândula para a produção do leite. Só que quando a mãe, Kelly, tem os filhos e o útero involui, a pele, os tecidos gordurosos e a musculatura, eles não têm essa mesma retração. Então, ele está em excesso. Quando a gente, né, tem essa evolução do útero, os tecidos cedem, né? E algumas pacientes que passam por esse processo, ela tem realmente uma queixa da sua autoimagem. Ela se olha no espelho e aquilo ali desagrada um pouco a autoimagem dela, né? E aí nós oferecemos alguns tratamentos para elas, né? Ressecções de pele, inclusões de prótese, lipoaspiração, né? Tudo isso numa tentativa de aproximar o resultado da paciente àquilo que ela tem de ideal para ela, né? Hoje a gente não fala em padrão de corpo mais, né, Kelly? Então isso é bem importante, não existe um padrão de corpo. Tem pacientes que estão em uma situação ou outra e estão satisfeitas. Então essa paciente ela não precisa fazer uma cirurgia plástica, né? Por mais que ela esteja, vamos dizer assim, um pouquinho longe do esperado, de rede social, etc. Mas a paciente que não tem queixa, doutor, a gente simplesmente não indica cirurgia plástica. A cirurgia plástica é para aquela paciente que tem uma queixa. Doutor, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu gostaria de mudar isso. E aí, Kelly, a gente, né, tem a nossa arte, ela é um pouquinho diferente da arte das outras classes de artista, né? Então a nossa relação com a paciente é um pouquinho diferente da relação do mármore com o escultor, a relação, né, dos sons com o músico ou das palavras com o poeta, né? A nossa liturgia, Kelly, ela nos obriga a seguir uma ortodoxia da anatomia, né? Então nós não podemos ter criativos na hora de tratar. A gente tem que realmente aproximar a paciente daquilo, Kelly, que nós temos como uma resolução da queixa de autoimagem dela, para ela ficar semelhante entre os pares. A gente vê alguns exageros nas redes sociais, né, Kelly? Hoje no Google você encontra alguns resultados que você nitidamente vê que ele sai um pouquinho do processo de semelhança dos pares, né? E para essas pacientes, Kelly, a gente realmente não tem ferramentas para oferecer, né? A boa prática nos diz, né? Trate a sua paciente, mas sem atrapalhá-la, né? Sem fazer o que a gente chama de sobretratamento, né? Então, para essas pacientes que têm uma queixa e nós temos a ferramenta, nós indicamos o procedimento de cirurgia plástica. E até mesmo uma questão de bom senso, né? Porque as coisas que a gente vê aí em redes sociais, elas são até mesmo inatingíveis. Inatingíveis, né? Muitas vezes. Então, redes sociais, hoje nós temos um trabalho muito importante, Kelly, na conscientização de algumas pacientes que nos buscam, tá, Kelly? Com algumas queixas que nós não temos ferramentas para resolver, né? E essa paciente que tem uma queixa, Kelly, isso deve ser respeitado. Sim. Então, doutor, eu gostaria, por exemplo, de fazer um procedimento, tá, para afinar o meu nariz. Se você vê no teu exame, Kelly, que o nariz da paciente já respeita um alvo, você não pode oferecer um tratamento para ela, porque você vai fazer com que a autoimagem dela seja super tratada. Para essa paciente, de repente, Kelly, a gente oferece um tratamento psicológico para melhorar a percepção dela com ela mesma, mas sem fazer uma cirurgia, né? Tratando a causa. Então essas pacientes elas também têm que ser respeitadas, mas a ferramenta para o tratamento dela não está na cirurgia plástica, está às vezes em um tratamento psicológico. Então isso vai muito do bom senso da paciente e do cirurgião de realmente aconselhar.
Porque nas redes sociais hoje o que nós temos, Kelly, realmente é uma validação do inexistível, entendeu? Então a gente tem muito Photoshop, a gente tem muito filtro, né? Que também não é crime nenhum usar, né, Kelly? Ele está aí para ajudar o trabalho de alguns modelos e etc, né? Mas o que as pacientes não podem, Kelly, é pegar aquilo que é inexistível e colocar aquilo como um alvo de cirurgia plástica, porque é o caminho ideal para um tratamento que a paciente não vai ficar satisfeita depois. Então isso aí é bem interessante a gente também conversar, né? Com certeza. O importante é sentir-se bem. Sentir-se bem, exatamente. E também, eu sempre digo assim, que independente do seu tipo físico, tudo pode ser melhorado, mas a gente deve se amar da forma como a gente é. Exatamente. Isso também é trabalhado. Doutor, falando a respeito de um procedimento, quanto tempo em média a pessoa fica internada? Porque também é uma pergunta que muitas amigas comentam, eu vou ficar dias internada, por exemplo, para colocar uma prótese, né, de silicone. Como que funciona esse processo? Isso é algo que também tem evoluído bastante, tá, Kelly? Uma coisa que nós observamos, Kelly, mais ou menos começou um trabalho de alguns norte-americanos, uns 10 anos atrás, foi observado que as pacientes, Kelly, que eram um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais agitadas, elas não respeitavam muito as recomendações para ficar lá paradinha, quietinha, elas tinham um resultado um pouco melhor no pós-operatório. Então nós fomos estudar isso daí, né? O que está fazendo essas pacientes que são mais, vamos dizer assim, que elas não tinham uma disciplina tão correta, elas se movimentavam, iam trabalhar antes, o que estão fazendo essas mulheres evoluindo melhor? E nós vimos, Kelly, realmente que hoje o ideal num tratamento pós-operatório é tentar fazer o que a gente chama de recuperação rápida, tá? Isso pode ser feito em todas as cirurgias basicamente, que é o que, Kelly? Você alterar o teu plano cirúrgico para aquela cirurgia só ficar um pouquinho mais refinada e dessa maneira você inflama menos a tua cirurgia. Entendi. Tá? Isso gera uma paciente que no pós-operatório tem menos dor. E você consegue colocar essa paciente na ativa mais cedo. Tá? Nós chegamos ao ponto de liberar as pacientes de mama de aumento simples, por exemplo, em 24 horas para elas já poder escovar o cabelo, né, tomar o seu banho. Porque a paciente hoje, que ela não tem mais um mês para ficar em casa parada. Né? Hoje a realidade mudou. Então hoje a gente faz a cirurgia de uma maneira que nós tentamos trazer essa paciente para o trabalho dela, para as atividades dela, para o pedal, para a caminhada, para a corrida, que hoje é a realidade, né? Mais cedo possível, né? Então nós mudamos toda a nossa maneira de operar e a maneira de pós-operatório, tá? O trabalho de uma boa fisioterapia também, Kelly, tá? Isso aí vem para ficar. Então as fisioterapeutas hoje elas têm várias técnicas que vai desde a respiração, técnicas para fazer as drenagens, e dessa maneira a gente consegue fazer essa paciente inchar menos, ter menos dor e voltar para suas atividades mais rápido, né? O internamento para uma paciente hoje, ela varia um pouquinho de qual cirurgia vai fazer, mas em média, a maioria das cirurgias, ela fica internada, opera num dia de manhã e vai embora no outro dia, tá? Muito rápido. Porque nós operamos, e é interessante essa paciente ficar 24 horas no hospital, Kelly, para manejo de alguma complicação imediata, tá ok? Então, às vezes, ela pode ter algum sangramento, às vezes ela pode ter, por exemplo, uma hipotensão, uma tontura, algumas coisas que geralmente são tranquilos, Kelly, mas se ela estiver em casa, isso pode dar alguma correria, né? Mas algumas cirurgias nós fazemos liberando no mesmo dia, como, por exemplo, a mamoplastia de aumento e recuperação rápida, tá? Então, hoje, uma paciente que tem apenas o desejo de aumentar as mamas, nós operamos de manhã. De tarde, minha querida, a gente vai lá no hospital e levantamos os braços dela para a gente já começar essa fisioterapia para o paciente ter uma melhora no pós-operatório, e 2 horas depois ela está em casa, já com a orientação de escovar os cabelos em casa. Então isso daí é uma realidade que veio e a gente tem feito, e os resultados têm sido muito bons na questão do pós-operatório. Os pacientes têm voltado aí para ativa entre 4, 7 dias, algumas um pouquinho antes até, que a gente sabe que eles não mais apressadinhos. Mas é isso daí, tá? Que até o princípio aí, a gente sabe que o protocolo de recuperação rápida, que pode ser feito basicamente em todos os procedimentos, ele é a realidade agora. Muito legal, e como você bem disse, é uma arte da cirurgia plástica. Eu sempre digo, né, para ti, quando a gente conversa, que é um dom. Porque a pessoa tem que amar também ao próximo para conseguir fazer isso e ter o melhor resultado. Com certeza, Kelly. E a nossa gratidão, Kelly, justamente é receber aquela mensagenzinha depois da paciente, muitas vezes eu reposto. É muito gratificante, tá, Kelly? Você vê uma pessoa que realmente ela não estava em paz com o espelho. Sim. A paciente, ela se olha, doutor, isso está me atrapalhando. Em alguns casos, doutor, não consigo sair de casa porque isso está me estigmatizando, né? E a gente vê
trazer de novo aquela paciente para o meio social, trazer a autoconfiança dela, né, Kelly? Aquela paciente que chega pra gente depois, assim, mudada realmente. A gente vê o impacto que isso tem para ela, na vida dela, no trabalho, para a família toda dela. Então isso pra gente é muito gratificante, né, Kelly? E a medicina é isso, né? A medicina é aliviar sofrimento. E o bem-estar, minha querida, com a sua autoimagem, é algo que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, mas a gente depois que a gente entra para a área, a gente entende o impacto que isso tem na vida da pessoa. Pra gente é muito gratificante. Com certeza, em todos os sentidos. E como essas mulheres e homens também que estão nos assistindo podem entrar em contato contigo para de repente marcarem uma conversa e entenderem, né? Até mesmo poderem abrir o coração, falar, ó, doutor, eu me incomodo muito com tal coisa no meu corpo, você pode me ajudar? Como que pode fazer? Então nós temos hoje alguns canais de comunicação para agendamento de consulta, né? Pelo 45, né? 2031 0074. Temos também as nossas redes sociais, que é @dr.juliomagri. Nas redes sociais a gente divulga bastante informação, Kelly, principalmente das perguntas mais comuns da paciente no consultório, né? Então, por exemplo, a cirurgia de mama, doutor, por cima do músculo, por baixo do músculo, como que o doutor escolhe a prótese, tempo de recuperação. Então isso a gente tem divulgado nas nossas redes sociais no projeto que é de educação dessa paciente. Tá? Às vezes a gente vê as pacientes chegando pra gente, elas conhecem muito da cirurgia, mas alguns aspectos fundamentais do procedimento, entender como é que funciona a prótese, isso as pacientes elas chegam pra gente com bastante falta de conhecimento, né? Então, o que a gente tenta fazer tanto na rede social quanto na nossa consulta é educar essa paciente. Mostrar pra ela, minha querida, o que vai acontecer com você na cirurgia é exatamente isso. Desde o minuto, Kelly, que ela entra no hospital até o minuto que ela, 6 meses depois que está finalizado o pós-operatório. Eu acho que esse é um passo fundamental, né? Entender o que vai ser feito, porque dessa maneira a paciente ela se cuida melhor porque ela está segura com ela mesma, né? Ela fala, não, o doutor Júlio me explicou exatamente que isso ia acontecer. Então dessa maneira a paciente fica segura, né? Ela tem um resultado dentro daquilo que ela esperava e o resultado é mantido a longo prazo, que é isso que a gente espera quando a gente faz a cirurgia. Muito legal. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Estamos sempre à disposição. Poderíamos conversar por horas sobre esse assunto maravilhoso. E você... É sempre bom, né? Com certeza. E você que não se sente bem, procure ajuda. E o importante realmente é você se amar e também se aceitar da forma como o Senhor te fez, porque você é única e especial. Um grande abraço. Até a próxima semana e que Deus te abençoe. Tchau.